discípulos. Então Jesus, olhando para aquela árvore, mandou que ela secasse e que nunca mais ela desse fruto. Jesus fez isso com uma árvore, né? Não poderia Jesus ter passado, sentado ali por alguns segundos com os discípulos, ter descansado e seguido em frente? Não, mas Jesus sabia que aquilo ali era só uma beleza enganosa. Ela não tinha fruto para oferecer a ninguém. Você vê que Jesus, ao olhar, Jesus já falou assim: seque-o-a, né? Por que tem tanta gente no nosso meio que não dá fruto? Por que tem tantas pessoas que às vezes estão em cima do púlpito e não dá fruto? Por que pessoas que às vezes estão dentro da igreja e não dá fruto? Jesus está passando ali, ó, mas a pessoa não abre a boca para agradecer. Muitas das vezes a pessoa não abre a boca para pedir. Ela é usada para outras coisas, igual aquela figueira. Era linda, maravilhosa, só que ela não dava fruto. Na igreja, aonde você for, filho de Deus, tem que dar fruto. Nós não podemos ser uma árvore seca. Nós temos que dar fruto aonde nós vamos. Tem uns que tentam dar fruto, igual uns que eu vi por esse tempo. Eles tentam dar fruto, mas colado em outras árvores que dão fruto. E aí não funciona. Deus vai lá e poda. Muitas das vezes Deus tira de perto de nós nem sabemos nem porquê. Muitas das vezes a pessoa só estava colada em você para ver os teus frutos. Mas ela simplesmente era uma pessoa vazia, uma pessoa seca, não tinha fruto algum. E ainda muitas das vezes Deus remove as árvores secas da nossa vida e a gente fica se questionando: por que será que aconteceu isso? Deus está dando um livramento para nós. Deus está removendo aquilo lá porque não está dando fruto nenhum. Nem dentro da tua casa, nem na igreja, nem onde você vai. É simplesmente um encosto. Ela quer ver o que você faz. Só que ela não se preparou para ela dar fruto. Ela não se preparou para ela fazer as coisas que você faz. Aquela árvore ela só tinha tronco e folha. E não serviu para nada. Porque Jesus não poderia ter deixado ela viva, pelo menos para ela, alguém passar ali e descansar. Jesus amaldiçoou. E na nossa vida, pregadores também é assim. Jesus, quando ele vê que não está dando fruto, ele vai lá e poda. Uma vez um pastor na igreja que a gente era, ele estava pregando a palavra e ele disse assim: a mulher que o esposo não vem para a igreja, Deus vai lá e poda. Na hora eu falei: eita, e agora? Otávio não vem para a igreja. O que eu vou fazer com um podado em casa? Eu não sabia nem do que ele estava falando. Então aquele pastor falou assim: a mulher que o marido não vem para a igreja, Jesus vai lá e poda. Aí ele foi explicar o que era poda. E aí ele disse uma frase muito doída, que doeu no fundo da minha alma, que ele disse assim: se aquele marido não dá frutos em casa, se aquele esposo não anda com a senhora, Deus vai lá, tira e remove e bota outro lugar. Aí ficou pior. Imagina, você fala assim: eu não quero ninguém na minha vida. Como é que Jesus vai remover e vai pôr outro fruto no lugar? Um que dê fruto. Na hora eu já comecei a orar e repreender aquilo. Falei: não, Senhor, o que é nosso, o que o Senhor deu vai continuar ali dando fruto. Uma hora vem para a casa do Senhor. Quando terminou o final do culto, eu fui lá no porta do escritório. Pastor, me explica dessa palavra aí que eu fiquei meio confusa. Do que, minha filha? É, porque o Senhor falou assim que o marido que não vem para a igreja, o Senhor falou que Jesus vai lá e poda. E o que Jesus vai fazer lá em casa? Porque os meus não vêm. Olha a inocência. Gente, toda a vida eu fui, acho que eu tive cara de tonta. O pastor mandou eu sentar e falou assim: minha filha, Jesus não vai matar o seu marido. Ele só vai podar algumas coisas da árvore dele que não estiver dando fruto. Como assim de outras por aí. Que às vezes a mulher vem para a igreja e o marido não vem. Às vezes o esposo vem para a igreja e a esposa não vem. Aí Deus vai lá e poda. Eu falei: mas com Deus não pode brincar, né? Porque Deus, ele matou a árvore.
Ele não deixou ela de pé, não. Aí o pastor põe a mão assim e falou, ixi, agora para me explicar. Daí a pastora, né, disse para ele, viu? Você não estudou a palavra para ensinar? Aí agora tem uma dúvida. Aí eu só falei, não, mas eu vou orar para minha casa. Não, Deus não vai podar ninguém lá, não. Não, porque ali a árvore secou. Se a árvore secou, é morte, né? Mas Deus está falando aqui, a árvore que não der fruta, ele vai lá e poda. Hoje nós já temos entendimento, porque se Deus, foi o que o pastor nem soube explicar naquela hora, porque eu não quis estudar a palavra, mas a árvore que não der fruto, Deus corta. Talvez tinha árvores aqui dentro da igreja que não estava dando mais fruto. Deus vai lá e passou a foice. Deus já tinha mostrado a foicinha lá no monte. É no dia que o senhor não foi, pastor. Está no meu celular ainda. Está no meu celular ainda. Eu guardei na galeria para que um dia eu precisasse aquilo ali fosse testemunho da glória de Deus. Tudo que acontece diferente no monte eu guardo. E eu fiquei. O pastor falou, é a foice. Eu falei, quem vai ser cortado? Quem que vai ser podado? Quem não dá fruto? Deus, ele dá oportunidade para nós ainda. Ele ainda não está dando fruto, ele vai lá e corta os gainhos. Às vezes... Tem que podar. Tem que tirar os galhos secos. Isso. Viu? Estamos indo. Então tem que ficar sabido, né? Que Jesus, ele poda os galinhos. Mas o ser humano é diferente. Não é que Jesus vai matar o ser humano se não está vindo na igreja e está fazendo direito. Não, Jesus vai tocar em algumas áreas da nossa vida. Jesus, às vezes, ele pode permitir algumas coisinhas para a pessoa se render, se dobrar, depois começar a buscar Deus de todo o coração, porque muitas das vezes a pessoa não está buscando de qualquer jeito. Aí Deus quer profundidade na oração, aí Deus quer ter intimidade com a pessoa, mas a pessoa não quer. Daí Jesus, ele é obrigado a podar algumas coisinhas na nossa vida. Lá em casa ele desceu foi a foice mesmo. Depois que eu fui entender a palavra. E foi justo naquela semana. Jesus não matou a figueira, mas que ele deu uma boa cortada de... Como que fala? Aquela cortada assim, como que fala? Não, você que era da roça. Uma foiçada, gente. Deus deu uma foiçada e ficou torta. Até voltar pro prumo de novo. Né? Ele deu uma bela de uma foiçada. E aquela foiçada também respingou daquele tronco que era forte como uma rocha, nos que eram mais fraquinhos. Então todo mundo ficou, ó, pendendo um lado só. Aí depois de 3 meses, Jesus põe tudo no prumo. Então Jesus deu uma podadinha na árvore. Falei, peraí, não quer não? Então eu vou dar uma foiçada. Depois eu dou a costurada e põe no prumo. Deus, ele tem um jeito de trabalhar, irmão Pedro. Às vezes Deus permite uma foiçada, mas não é para morte. É para colocar depois o bicho no prumo. Porque muitas das vezes nós queremos ser nós, queremos fazer as coisas do nosso jeito. Aí eu sei, eu posso, eu sou grande, eu sou imbatível. Não. Deus vai permitir alguma coisinha na sua vida ser tocada, você dar aquela entortada, para depois você voltar para o prumo. Aleluia. Se tiver fé, igual Deus disse aqui na palavra, se tiveres fé e orarem, meu nome alcançarão. Mas se a pessoa não tiver fé e não quiser, vai ficar lá por um bom tempo assim torta, igual o bambu. Vem o vento e torta, mas volta. Vem o vento e torta, mas volta. Aí Deus permite, dá uma foiçada naquela árvore, ela dá uma entortada, depois ela volta para o lugar. Que nem diz assim, ó, se na terra até o bambu e o girassol é obediente,
A Deus, por que nós não podemos ser? O girassol, ele gira conforme o sol está indo para se pôr. Nós não fazemos isso. Nós só queremos ir. Mas nós não vira para trás para dizer assim, obrigado, Jesus, pela noite que está chegando. Obrigado, Jesus, pelo dia que amanheceu. Obrigado pela noite, o céu estrelado que estou vivendo. Nós não fazemos isso. Porque nós somos duro. A nossa serviço é dura. A nossa serviço é a coluna, tá, gente? Que a gente não se dorme nem se rende. Temos que se render, temos que se dobrar para Jesus. Se o bambu, que é uma vareta fina, não tem nada a ver com nós e nem com a terra, foi Jesus que criou, ele inclina, dá um bom dia. Ele inclina de noite, dá uma boa noite. E nós não faz nada. O girassol, ele gira por toda, até o sol se pôr. E nós não fazemos isso. E não queremos ser podados. E até aquele vistoso girassol, uma hora ele é podado. Alguém vai achar lindo, vai descer a faca ou a foice e vai levar embora para casa. Eu, se eu entrar numa roça de girassol, coitado de girassol, ia levar tudo para casa. Aleluia. Glória a Deus. A gente tem que ser igual ao girassol. Ser grato a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito para nós. Tem que deixar se inclinar, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor, para as coisas acontecerem. Você vê que aquela árvore lá, só de Jesus, só olhar para ela, não tinha as folhas, não eram, nós supondo aqui, as folhas não daria sombra para alguém sentar, até cochilar lá debaixo? Ela podia ter ficado viva? Não. Jesus amaldiçoou e disse, daqui não sai mais nada. Seja queimada. Nem a raiz dela teve broto mais. E na vida nossa também é assim. Quando Deus toca o dedo, quando Deus permite, aquilo ali é tirado para sempre. Ah, Jesus é bonzinho. Esse dia eu ouvi uma pregação, Jesus é bonzinho até que não engane a ele, até que não desvie as coisas dele, até que não envergonhe as coisas dele. Quando começa a envergonhar as coisas dele, será podado, será tirado, será cortado. Aquela árvore ela não estava dando fruto não. Jesus foi lá e colocou a mão e disse, não dá mais fruto, nem da tua raiz a partir de agora. Aleluia. Muitas das vezes a gente está no altar, não está dando fruto nenhum.